Irmãos, abram a Bíblia comigo, por gentileza, em Salmo, capítulo 40. Salmo 40. Tema da mensagem de hoje é: esperei confiantemente pelo Senhor. Salmo 40, um salmo do rei Davi. Eu tenho certeza que você já leu esse salmo. Eu tenho certeza que você já teve a sua esperança fortalecida por esse salmo. Eu tenho certeza absoluta que você conhece esse salmo. O Salmo 40, ele tem uma divisão. Ele tem, ao todo, 17 versículos. O Salmo 40 é o seguinte: Davi estava passando por um momento muito difícil da sua vida. Talvez a perseguição de seu filho Absalão, ou talvez a perseguição do rei Saul contra a sua vida, ou talvez outros inimigos queriam acabar com a vida de Davi. E Davi, ele pede a Deus, suplica a Deus, ele implora a Deus por um cuidado, ele implora a Deus que o livre da morte. Só que ele não faz isso no versículo 1. Ele só vai pedir a Deus pelo desespero que ele estava vivendo a partir do versículo 11. Davi estava passando por um momento de muita dor e começa a orar ao Senhor. E essa oração é escrita, está aqui, o Salmo 40. Só que a oração não começa com um pedido desesperado de Davi para que Deus o livre da situação que ele estava vivendo. Não, isso só vai acontecer no versículo 11. Davi, antes de pedir a Deus pelo um livramento daquilo que ele estava passando, ele agradece a Deus por todos os outros livramentos que Deus já tinha dado a ele. É como se Davi soubesse a necessidade urgente que ele tinha de cuidado e de guardado. Só que ele não vai imediatamente a Deus pedindo por aquela situação, não. Antes de ele pedir a Deus que o livre da situação que ele está vivendo, ele olha para trás e lembra de todas as vezes que Deus já tinha o guardado. E se a gente fizer esse exercício em nossas orações, nós iremos orar com mais certeza. Nós iremos orar com mais confiança. É como se em algum momento da vida, um determinado momento da história nossa, nós estivéssemos passando por uma necessidade dentro de casa. Só que antes de orar para que Deus supra aquela necessidade, imagina nós olhando para trás e percebendo o quanto Deus já cuidou de nós até hoje. O quanto Deus colocou comida no nosso prato até hoje. Se nós olharmos para trás, com certeza nós temos muitos motivos para confiar que o Deus que cuidou de nós no passado pode cuidar de nós também no presente. O Salmo 40 é exatamente isso. Davi passando por uma intensa luta, uma intensa perseguição, uma intensa dificuldade, e ele começa a orar a Deus. Mas ele não começa a orar a Deus pedindo que o livre. Ele começa orando a Deus agradecendo por tudo que Deus já tinha feito na vida dele. Depois, ele vai pedir que Deus o livre. A partir do versículo 1 do Salmo 40, a Bíblia diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi está em um momento de extrema dificuldade. Só que ele olha para trás e diz: eu já passei por isso. Eu sei os caminhos da aflição. Eu sei quais são as pegadas do deserto. Eu sei quais são as provas que eu estou passando agora, porque eu já passei. E quando eu passei por estas provas, em algum momento da minha vida, quando eu precisei do Senhor, a única coisa que eu fiz foi esperar. E esperar significa descansar. Só que Davi não simplesmente descansou. Davi descansou confiadamente. E em quem? No Senhor. Então Davi está dizendo: eu já passei por lutas. Essa luta que eu estou passando agora não é a primeira. Essa luta que eu estou passando agora não é única. Não é a primeira vez na vida que eu passo por isso. E eu também não sou a única pessoa que passo por isso na vida. Eu estou passando por luta agora. Mas deixa eu ver lá no passado da minha vida se isso já aconteceu. Já aconteceu. E quando aconteceu lá no passado, o que eu fiz? Eu esperei. Eu descansei. Eu confiei no Senhor. E qual que foi, Davi, a resposta de Deus?
Davi, qual foi a consequência? Davi, qual foi o resultado de você ter esperado no Senhor? Qual foi o resultado? O que aconteceu? Você esperou, você confiou no Senhor. Qual foi o resultado? Davi responde o resultado. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi está dizendo, valeu a pena esperar. Valeu a pena descansar. Valeu a pena aguardar lá no momento de adversidade. Porque eu esperei e eu entendi que deu resultado. O Senhor se inclinou para mim quando eu clamei por socorro lá no meu passado. Salmo capítulo 34, versículo 15. O que está escrito lá? Alguém sabe? Você sabe, porque você canta. Salmo 34, 15 diz assim: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão inclinados para ouvir o clamor do seu povo, é o que o texto diz. Davi está dizendo que no momento de dificuldade, lá no passado, a única coisa que ele fez foi se apegar confiantemente pelo Senhor, ele descansou. Davi olha para o seu passado, e antes de pedir pelo seu presente, ele diz, eu já passei por isso, isso não é novidade na minha vida. Às vezes, irmão, nós passamos por lutas e dificuldades como se a gente fosse inexperiente. Como se a gente nunca tivesse passado por aquilo na vida. Às vezes a tristeza vem e parece que é a primeira vez que a gente está triste. Às vezes a dor vem e parece que é a primeira vez que a gente sente dor. Só que se nós formos honestos e sinceros, nós vamos olhar para trás e nós vamos perceber que a nossa vida é marcada por dor. É marcada por sofrimento. É marcada por situações difíceis, dolorosas e complicadas. Mas em todas essas situações, quem estava com você? Em todas essas situações, quem guardou você? Em todos esses momentos, quem cuidou da sua vida? É Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente o mesmo. Deus estava com você no passado. Você confiou em Deus no passado. Ele atendeu você no passado, porque Ele não poderia te atender no presente. Versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Davi está dizendo, eu esperei e eu tive resultado, porque ele se inclinou para mim. E como é que era a sua vida, Davi? Minha vida era uma insegurança total. Minha vida era como se os meus pés estivessem em uma lama. Minha vida era uma vida que não se sustentava, até que Deus veio até mim. Tocou em meu coração, tirou os meus pés da lama e colocou os meus pés em um lugar seguro. Davi está dizendo, eu já sei, eu já passei por lama. Eu sei o que é isso. Só que eu também sei o que é ter os pés sobre uma rocha. Irmão, você andar por você mesmo, você segurar o rojão da vida por você mesmo, é caminhar numa lama. Mas você esperar confiantemente no Senhor, é como se você estivesse com seus pés na rocha. Porque você não é a rocha da sua vida. O seu emprego não é a rocha da sua vida. Nem a sua igreja, o lugar que você congrega, é a rocha da sua vida, não é. A rocha da sua vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele que pega você e coloca você nele mesmo. Davi está dizendo, eu passei por lama. Eu passei por lugares inseguros. Eu passei por pisadas tortuosas. Eu passei por lugares complicados, mas Ele me tirou deste lugar. E me colocou com os pés firmados na rocha. Eu andava duvidoso, eu andava dúbio, eu andava ambíguo, mas agora eu ando firmado na rocha. E tudo isso foi o que Deus fez em minha vida. Tudo isso foi o que Deus fez em meu coração. E Davi, qual foi o resultado disso tudo? Versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Essa expressão novo cântico traz a ideia de um guerreiro vencedor, voltando de uma batalha e cantando a sua vitória. O que Davi está dizendo é, eu sou um guerreiro, e ele era mesmo. Eu sou um homem de guerra, e ele era mesmo. A única vez que Davi não foi para a guerra, deu problema. Deitou-se com Batseba. Mas quando ele ia para a guerra, Deus dava a ele o quê? Vitória. E quando Davi voltava das guerras, das dificuldades e das batalhas, Deus dava a ele um novo cântico.
Quando um coração está feliz, o resultado é cantar. Onde é que está isso? Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. Então Davi está dizendo, Ele, Deus, me tirou da situação difícil e firmou os meus passos. Isso para mim foi uma vitória. Isso para mim foi um alento no meio da batalha. E por causa disso, por causa da vitória, agora os meus lábios têm um novo cântico, um cântico de vitória. Quem já ouviu o hino da vitória? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Vitória na batalha, vitória na depressão, vitória na tristeza, vitória na angústia, vitória no medo, vitória na dor, vitória em Cristo. Apesar de aqui não ser a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, nós estamos com vitórias em Cristo. Parte B do versículo 3. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que Davi está dizendo? A vitória que Deus me deu fez com que os homens olhassem para a minha vida e percebessem o Deus que eu sirvo. A minha vitória, Davi está dizendo, serviu de testemunho para outros homens. Os outros homens olharam para mim e perceberam que eu esperei confiantemente pelo Senhor. Mas não só isso. Os outros homens olharam para mim, viram que eu esperei, mas viram que Ele me atendeu. Irmão, onde é que está isso na Bíblia? Salmo 126 também. Então se ouviu dizer entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Deus faz na sua vida, irmão, e não termina em você não. Deus faz na sua vida não é para encher seu ego, não. Deus faz na sua vida não é para que você seja melhor que os outros, não. Deus faz na sua vida não é para você ser um cristão orgulhoso, prepotente, não. Deus faz na sua vida para que isso se torne testemunho, para que outras pessoas possam ver a sua vitória, para que outras pessoas possam ver o cuidado de Deus sobre a sua vida e para que outras pessoas conheçam ao Deus que você serve. Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Que texto diz isso? Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O texto está dizendo que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Confiança é se apegar seguramente. E bem-aventurado significa mais do que feliz, realizado, completo, ditoso. É aquele homem que não se segura em homens, mas que confia completamente em Deus. O texto diz na continuação, olha lá. E não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. O que o texto está mostrando para nós é, existem dois tipos de homens. O primeiro tipo de homem é o que confia no Senhor, esse é bem-aventurado. E existem aqueles que são arrogantes e que se deitam em mentiras. E mais do que feliz é aquele que confia no Senhor e não confia em homens. Irmãos, homens falham. Homens caem. Homens mentem. Homens desobedecem a Deus. Homens te decepcionam. Mas o texto está dizendo que bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Não existe desviar da fé por causa de homem. Se você desviou da fé por causa de homem, a sua rocha era homem, não era o Senhor. Porque eu posso não estar aqui amanhã. Misericórdia, ore para que isso não aconteça. Mas se eu caio amanhã e não quero mais saber de Deus, e estou longe dessa igreja amanhã, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai continuar. Porque você não está preso a mim como pastor dessa igreja, você está preso ao bom pastor, Deus. E se alguém aqui também amanhã não quiser saber dessa igreja mais, não quiser saber da presença do Senhor mais, se um líder meu não quiser saber mais da presença de Deus, o que vai ser de mim? Eu tenho que continuar. Porque eu estou na rocha. E a rocha é Cristo, a rocha não é homem, a rocha não é pastor, a rocha não é líder. O texto está dizendo, mais do que feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor. E Davi sabia o que era isso.
Porque Davi não tinha líder segurando ele o tempo todo. Davi não tinha homem apalpando e colocando tapinha nas costas de Davi. Não. Davi ou confiava em Deus, ou confiava em Deus. Davi não tinha outra opção. E Davi sabia o que era depender 100% de Deus. Por isso que ele está dizendo, mais do que feliz é quem coloca sua confiança em Deus e não em homens. Versículo 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Mais verdade do que isso, não existe, eu não sei. Davi está olhando para trás do seu povo. Davi veio 1000 anos antes de Cristo. E Davi está olhando para o seu povo que veio antes dele ainda. E está olhando, e está pensando, e está falando, quanta coisa Deus já fez para esse povo. Deus tirou esse povo do Egito. Deus cuidou desse povo no deserto. Deus fez mar vermelho abrir para esse povo. Deus fez com que maná caísse todos os dias na cabeça desse povo. Deus fez com que coluna de nuvem cuidasse do povo durante o dia. Deus fez com que coluna de fogo cuidasse do povo durante a noite. Deus fez muita coisa para esse povo. Deus fez com que Josué fosse forte e corajoso para vencer Jericó. Deus fez com que Josué fizesse uma distribuição no meio daquelas terras para as tribos de Israel. Deus cuidou desse povo. Deus guardou o seu povo. E eu sei disso, Davi está dizendo. E eu louvo ao Senhor pelos feitos do Senhor para com o seu povo. Só que agora olha a continuação dos 5. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Davi está dizendo, eu sei de algumas coisas que Deus fez para o seu povo. Mas eu não consigo saber de tudo que Deus fez para o seu povo, porque é muita coisa. Você consegue agradecer a Deus pelo que Deus fez com você, daquilo que você sabe. Mas Deus fez muito mais pela sua vida. Você não tem ideia das coisas que Deus já fez pela sua vida. Você não consegue compreender tudo que Deus já fez para com a sua vida. Você não sabe os livramentos que Deus te deu essa semana. Você não sabe todas as bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. Você não tem ideia de como Deus sustentou este universo para que você estivesse aqui hoje. Você não sabe quais foram os seguros momentos em que Deus te guardou até o dia de hoje. Você sabe uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha lá. Semana que vem você fica sabendo de uma coisa. Mas tudo que Deus já fez para a sua vida é impossível saber. Porque desde o seu nascimento até aqui, Ele tem guardado. Ele tem sustentado. Davi está passando por uma prova terrível. Mas antes de pedir livramento, ele está agradecendo a Deus por tudo isso. Versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quisestes. Abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Depois disso tudo, Davi parece ir contra a lei de Deus, mas é claro que não foi isso. Nós vamos chegar no versículo 8, nós vamos entender. Davi no versículo 6 diz, o Senhor não quer holocausto. O Senhor não quer sacrifício. Mas como assim não quer, se lá na lei, principalmente em Levítico, Deus manda oferecer sacrifício e Deus manda oferecer holocausto? Como? Por que isso? Versículo 7. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Davi olha para a palavra e diz, este livro está escrito coisas para mim. Neste livro tem ordens para mim. E o versículo 8 vai explicar o 6 e o 7. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Primeira coisa, ele não foi contra a lei de Deus, porque a lei de Deus estava no coração dele, o texto diz. Segundo, ele não foi contra a palavra de Deus, porque o versículo 7 diz que o livro, o rolo sagrado, tem coisas a respeito dele, para ele obedecer. Então por que ele está dizendo que Deus não quer sacrifício? É porque Deus não quer sacrifício vazio. Deus não quer ritual religioso. E ritual vazio, vir ao culto só por vir, Deus não quer isso. Ofertar só por ofertar, Deus não quer isso. Cantar só por cantar, Deus não quer isso. Pregar só por pregar, Deus não quer isso. Deus quer obediência. E Davi, sabendo disso, diz,
Se Deus não quer ritual vazio, mas quer obediência, então é a obediência que eu ofereço a Deus. Se Deus quer uma vida inteira no altar, então é vida inteira no altar que eu ofereço a Deus. Se Deus quer alguém que leia o livro sagrado e viva por amor a Deus as obediências, então esse alguém será eu, Davi está dizendo. Versículo 9. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Davi está dizendo, Deus, eu estou passando por uma luta muito grande. Estão me perseguindo. Estão querendo me matar. Estão querendo literalmente a minha cabeça. Eu estou aqui em Israel sendo um homem de dores. Um homem sofrido. Só que, Senhor, até agora eu não te pedi nada. Senhor, agora eu só vou te lembrar de uma coisa. Eu já passei por muita luta na minha vida. Por muito problema na minha vida. Mas eu não deixei de fazer a obra. Eu proclamei as boas novas de justiça. Eu continuei o ministério, mesmo com dor. Senhor, eu continuei fazendo a tua vontade, mesmo todo quebrado e amassado por dentro. Senhor, eu nunca deixei de falar da tua palavra para ninguém, mesmo passando por apuros na vida. Irmão, isso é o que mais acontece com o ministro. Às vezes o pregador vem falar da palavra, e está todo amassado, todo quebrado, passando por muitas dificuldades, mas está aqui falando de Deus. Às vezes Deus manda você fazer uma visita e você diz, Deus, mas sou eu que preciso de visita, mas eu estou dizendo, mas é para você ir fazer visita. Aí você vai lá e faz a visita. Senhor, mas como é que eu vou cantar? Eu estou precisando ser ministrado, como é que eu vou ministrar? Vai, porque não depende da tua força, é eu que estou te dando força. É eu que estou te direcionando. Lutas não são motivo para pararmos o ministério. Acostumem-se com as lutas e faça o ministério. Paulo para Timóteo, em 2 Timóteo 4, 5 diz, tu porém seja sóbrio em tudo, sofra as aflições, faça a obra de um evangelista e cumpra fielmente o teu ministério. Paulo está dizendo para Timóteo, vai ter aflição, Timóteo. E Jesus já disse também, no mundo você vai ter aflição. Timóteo, vai ter luta, mas cumpra o teu ministério. E Davi está dizendo exatamente isso. Senhor, se eu olhar para trás, o tanto de luta que eu já passei na vida, mas nenhuma dessas lutas, nenhuma delas, me fez parar de proclamar as verdades da tua justiça. Verdades da justiça é pregar sobre o Messias. Se você está vindo no estudo bíblico quarta-feira, você está vendo quem é a nossa justiça, o que é ser justificado pela fé. É estar em Cristo a ponto de ser considerado sem culpa diante de Deus. Mas não por causa de você. Se fosse por causa de você, você estava no inferno uma hora dessa queimando. É por causa de Cristo. E Davi está dizendo, eu não parei de pregar sobre o Messias. E ele foi de fato um homem que proclamou em muitos de seus salmos a palavra do Messias. A promessa do Messias. Ele está em luta, em dor, em sofrimento. E ele está falando, o Messias virá. O Messias virá. E é nós hoje, irmãos. Estamos em luta, em dores, em sofrimentos, mas nós estamos proclamando aqui a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Agora, a partir do versículo 11, Davi volta-se para a sua realidade e pede a Deus livramento. Depois disso tudo, é que ele volta para a sua realidade e pede a Deus livramento por tudo aquilo que ele estava passando. Diferente de nós. A gente já começa a oração, Senhor, pelo amor de Deus, me livra agora, não aguento mais. É assim a nossa oração hoje. É porque a gente não confia. Quando a gente chega muito no desespero, primeiro, é porque a gente não está confiando. A gente só quer resolução. Só que se a gente confia, a gente olha para trás, a gente vê quem que é o nosso Deus. Ah, esse é o meu Deus. É o Deus que faz caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Versículo 11 agora, depois disso tudo, ele vira, Deus, eu estou passando por uma situação difícil. E ele diz, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Davi agora está dizendo para Deus assim, Deus, a minha situação é complicada agora, nesse momento. Então Deus, livra-me nesse momento. Não é pecado pedir a Deus por livramentos.
Não é pecado pedir a Deus para que Deus alivie a sua dor. Irmãos, nós somos seres humanos. E como seres humanos nós temos tristezas demais da conta nessa vida. Nós temos dores demais na vida. Só que como seres humanos nós erramos porque achamos que primeiro nós temos que procurar outros seres humanos. Primeiro nós temos que procurar soluções humanas. Mas Davi está mostrando para nós que a solução humana pode ajudar, mas não é o primeiro. Em primeiro lugar, a gente não busca homem. Em primeiro lugar, a gente busca Deus. Em primeiro lugar, a gente vira para Deus e diz: Senhor, eu preciso das tuas misericórdias. Eu preciso que o Senhor haja em relação à minha miséria. A minha luta é muito grande. Corre aos pés da cruz, irmão. Vai chorar aos pés da cruz, porque aqueles que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcança misericórdia, graça e luz. Versículo 12. Davi percebe também que não é só os inimigos dele que são culpados, não. Olha o 12. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Davi sabe que está sendo perseguido. Davi sabe que tem uma luta externa. Mas Davi não coloca a culpa de tudo nas outras pessoas, não. Davi reconhece culpa nele. Davi sabe que ele também é culpado. Davi sabe também que ele é aquele que tem uma grande parte e uma grande culpa em tudo que ele está vivendo. Perceba, na presença de Deus não adianta você ser melindroso, não. Não adianta você pôr a culpa em todo mundo e menos em você, não. Deus sabe quem você é. Já falei sobre isso aqui. Não adianta chegar diante de Deus sendo Jacó falando que é Esaú. Ele sabe que você é Jacó. Ele sabe dos seus pecados. Ele sabe dos seus erros. Ele sabe das suas limitações. Ele sabe daquilo que você fez errado. Senhor, eu estou em uma grande dívida. Me ajuda nessa dívida. Tá, e o que você fez? Eu estourei o cartão. Então você é culpado. Você não teve domínio próprio. Você precisa pagar por aquilo que você fez. Só que Deus pode te aliviar, pode te ajudar, pode trazer a provisão. Mas você tem culpa. Davi está dizendo: eu estou passando por luta. Só que os problemas que me entristecem não são só os externos, também são os problemas internos. Davi olha para Deus e diz: a minha atual situação tem problemas externos e tem coisa que é culpa minha mesmo. Diante de Deus você tem que assumir, irmão. Sabe aquele negócio? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Começa a dar nome para os seus pecados. Senhor, me perdoa pela minha mentira. Me perdoa pelo meu adultério. Me perdoa pelo meu assassinato. Me perdoa, Deus, pela minha arrogância. Me perdoa, Deus, pela minha negligência. Me perdoa, Deus, pela minha procrastinação. Me perdoa pelo meu erro. E meu erro é esse e esse. Nós temos que chegar sinceros diante de Deus. Não adianta não sinceridade diante de Deus, porque você está diante daquele que sonda mentes e que sonda corações. Então é melhor para você ser sincero. O versículo 13 ao 17 é exatamente a mesma coisa que o Salmo 70. É uma repetição. Tem no Salmo 40 e no Salmo 70 essa oração de Davi. Está lá. Praze-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Olha o tamanho da dor de Davi. Não era qualquer coisa, não. Davi estava desesperado. Senhor, me livra dessa dor. Só que Davi era temporal e Deus, atemporal. Davi queria para ontem e Deus. Deus sabe de tudo, em todos os momentos, e sabe que hora que é melhor para livrar e que hora que é melhor não livrar. Deus sabe. Então é por isso, irmão, que é melhor confiar em Deus. Você só enxerga o hoje e o agora. E a dor está grande demais e parece que você não vai aguentar chegar amanhã. Mas Deus sabe que você vai aguentar. Por isso que Ele não te livrou hoje. Se você não aguentasse, Ele já tinha te livrado. Só que Ele sabe que você aguenta passar por essa situação que você está vivendo. Por isso que Ele permitiu. A Bíblia diz que não chega em nós tentação, provação, que não seja maior do que as nossas forças. Porque junto com a tentação, Ele traz o quê? O escape. Um livramento. E se Deus está permitindo que você passe o que você está passando, é porque Ele sabe que você aguenta. E é porque Ele ainda não terminou o processo na sua vida. Tem coisas que você precisa passar, meu irmão. Não adianta. Não adianta. E desesperadamente, porque somos limitados,
Nós corremos para Deus, Senhor, me livra hoje. É hoje, Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais. E Deus está dizendo, calma, meu filho. Tem só mais 10 anos para você passar isso aí. Ou então, calma, meu filho, semana que vem está resolvido. Ô, glória. 10 anos ninguém quer. Uma semana, melhor, né? Só que é Deus que sabe, irmão. Eu não posso falar que todos os seus problemas estarão resolvidos ano que vem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se vai ser resolvido. Ontem eu estava pregando numa igreja e ouvi uma música. Eu ouvi uma música que a música dizia assim, acho que até do Diante do Trono. É algo mais ou menos assim. Se os meus problemas não forem resolvidos aqui, aqui não é o fim. Aqui não é o fim. Então pode ser que você morra sem resolver um problema. E daí? Aqui não é o fim. E se esse problema perdurar pela sua vida toda? Você tem 50 aí. Você só tem mais uns 50. Eu estou sendo bonzinho. Você tem mais 50 anos de vida só. Só mais 50. E daqui 50 anos, você está debaixo de um caixão. E sua alma, com o Senhor, acabou. Acabou o problema. Acabou o problema. Por que nos desesperarmos com as coisas daqui, se nós não somos daqui? Para que focar tanto aqui, se não tem uma eternidade nos esperando? Para quê? O versículo 14 e 15 é Davi pedindo, Senhor, faça justiça perante mim diante dos meus inimigos. Olha lá. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Existiam homens que pisavam na dor de Davi. Eram os inimigos dele. Davi estava mal. Davi estava passando por luta e tinha gente lá assim, bem feito, bem feito. Era inimigo de Davi. Onde é que você vê isso na Bíblia? Jó. Jó tinha amigos. Elifaz, Bildade, Zofá e Eliú. Os 4 amigos de Jó. Só que os 3 primeiros foram punidos por Deus. Porque Elifaz chega diante de Jó e falou assim, ó, você está assim porque você merece. Isso era Elifaz. Bildade chegou diante de Jó e falou assim, ó, você tem um pecado oculto aí, é por isso que você está errando. Por isso que você está pecando. Zofá vira diante de Jó, diante da situação difícil de Jó e diz assim, ó, talvez seja castigo de Deus. Ninguém tentou consolar Jó, todo mundo está tentando resolver. Jó, deixa eu entender por que você está assim. Em momento de dor, irmão, você não fica tentando entender o porquê. Em momento de dor, você consola. E Eliú vira para Jó depois, lá só no capítulo 32, vira para Jó e diz assim, Jó, é melhor a gente confiar na soberania de Deus, que a gente não sabe muita coisa não. É Deus que sabe. O melhor conselho. É por isso que esse não foi punido por Deus, mas os outros 3 foi. Aqui é a mesma coisa. Os ímpios lutam contra Davi. E ainda desejam o mal de Davi. E Davi diz para Deus assim, Deus, seja o meu juiz. Resolva essa causa. Eu não vou combater eles não. O Senhor vai resolver essa causa para mim. Julgue eles. E dê motivo de alegria ao seu povo. Está lá no 16, olha lá. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam para sempre, o Senhor seja magnificado. Ou seja, dá motivo de alegria para o seu povo, Senhor. Dá motivo de alegria a mim, Senhor. Me faça voltar a sorrir, Senhor. Irmão, talvez, quem sabe, você está precisando disso. Voltar a sorrir. Você está precisando voltar a reconhecer o tanto que Deus já fez na sua vida. E talvez Deus te trouxe aqui nessa manhã justamente para isso. Para você voltar a confiar. Para você voltar a esperar. Para você voltar a pedir a Deus. Não perca a esperança, irmão. Peça a Deus, Deus, me dê motivo para louvar. Me dê motivo para cantar. E o 17 é o resumo do Salmo. É a conclusão óbvia. Davi, diante de tudo que ele está passando, ele chega à conclusão óbvia. Eu não consigo sozinho. Eu sou tão limitado. Olha lá. Eu sou pobre e necessitado. Quem aqui chegaria a uma conclusão diferente? Quem aqui, olhando para tudo que Deus fez, e para todas as dificuldades da sua vida, quem aqui chegaria a uma conclusão diferente? Ninguém. Davi olha para todos os seus problemas, para todas as suas dificuldades. Davi olha para si, e Davi diz, eu sou pobre e necessitado. Se o texto acabasse aqui, já era para Davi. Só que não, o texto continua. E o texto diz, porém, independentemente da minha pobreza, independentemente da minha situação de necessidade, porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas,
ó Deus meu. A vida de Davi não parou porque ele era pobre e necessitado. A vida de Davi continuou porque o Deus de Davi não era pobre e não era necessitado. O Deus de Davi era aquele que poderia socorrê-lo. O Deus de Davi era aquele que poderia guardá-lo. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Quantas situações passamos na caminhada da vida, Deus. São tantas lutas e dores que eu passo, que os meus irmãos passam, que nós passamos, que às vezes dá vontade de desistir, Deus. Porque somos pobres e necessitados. Mas Deus, queremos fazer um exercício agora e olhar para trás. E perceber quantas vezes o Senhor já nos guardou. Quantas vezes? Quantas vezes o Senhor já nos protegeu? Quantas vezes? Deus, e com essas lembranças na mente, nós pedimos ao Senhor, Pai, renove as nossas forças. Nos ajude, Deus, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Nos ajude a prosseguir, Senhor. Não te detenha, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Guarde as nossas vidas, Senhor. Guarde as nossas famílias, Senhor. Os nossos casamentos, Senhor. Guarde o nosso trabalho, Senhor. Guarde, Deus, o nosso ministério. Quantas vezes o Senhor já guardou? Quantas vezes o Senhor já cuidou? Estamos te pedindo, faça de novo. Faça de novo. Tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? Amém? Que a gente possa ir para casa com essa certeza. O mesmo Deus que nos guardou no passado é o Deus que nos guarda no presente. Nos guarda no presente. Mas não vai para a presença de Deus colocando culpa em todo mundo, não. Reconheça, sim, o que é de fora, mas reconheça também o que é interno. Seus próprios pecados, suas próprias limitações, suas próprias falhas. Se você que está aqui quer uma visita, um aconselhamento, quer marcar um horário, você está passando por uma dificuldade, quer compartilhar, eu estou aqui no final para a gente marcar essa semana, para eu atender você, em nome de Jesus. Mas eu preciso que você faça isso. Eu preciso também que você vá antes de ir. Eu preciso que você cumprimente o irmão. Você se preocupe com a vida do irmão. Isso aqui não é um clube social. Isso aqui é igreja. E como igreja você tem papéis, você tem função, você tem responsabilidade. E uma responsabilidade sua eu vou te mostrar agora. Olha para o lado. Olha para o lado aí. Isso é uma responsabilidade sua. Seu irmão é uma responsabilidade sua. Então, vamos viver igreja nesse lugar. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz: vão em paz. Que o Senhor Jesus abençoe.